Olá! Hoje vamos mergulhar um assunto-chave do direito administrativo, os elementos do ato administrativo. A ideia é, assim, destrinchar mesmo o que compõe esses atos, né? Exato. Vamos olhar para o que a doutrina considera, digamos, os pilares para um ato administrativo ser válido, para ele existir de fato. É bem importante entender isso para sacar como a administração pública funciona. E parece que tem uns 5 elementos principais. Ouvi falar até de um mnemônico para gravar. COFI-FOMOB. Vamos então começar a desmontar isso. Isso, co, fi, fo, mob. Ajuda bastante a lembrar. O primeiro, co, é de competência. Ah, competência. Pelo que eu entendi, é sobre quem pode fazer o ato, quem tem o poder para isso. E isso vem sempre da lei, né? Bem definido. Corretíssimo. A competência é o que a gente chama de elemento vinculado, ou seja, é a lei que diz, sem margem para escolha, qual agente ou qual órgão tem aquele poder, que na verdade é um poder-dever de agir. Poder-dever. Gostei. Não é só poder, é obrigação também. Exatamente. E essa competência, ela tem umas características, é importante notar. É irrenunciável, o agente não pode simplesmente dizer, ah, não quero fazer. Não pode abrir mão. Isso. É improrrogável, quer dizer, não é porque alguém fez algo por muito tempo que passou a ter competência para isso. E é imprescritível, não se perde só porque ficou um tempo sem usar. É bem amarrado pela lei mesmo. Entendi. Bem claro. Seguindo o nosso COFIFOMO, depois do CO vem o FI. É a finalidade. Qual o objetivo por trás do ato? Isso, finalidade. E aqui tem um ponto interessante. A finalidade se divide em duas, digamos assim. Tem a finalidade geral, genérica, que é sempre o interesse público. Todo ato da administração tem que buscar isso. O bem comum, né? Exato. Mas tem também a finalidade específica. É o objetivo particular que a lei definiu para aquele tipo de ato. Por exemplo, remoção de servidor. A finalidade específica é reorganizar o serviço. Certo. Se o gestor usa a remoção para, sei lá, punir um servidor com que ele não se dá bem, mesmo que ele tente disfarçar, isso é desvio de finalidade. O ato busca um fim diferente do previsto em lei para ele. E aí, o ato é nulo. Mesmo que ele alegue que a punição indireta seria de interesse público. Mesmo assim, porque a finalidade específica daquele instrumento, a remoção, não foi atingida. O meio foi usado para o fim errado, entende? Entendi perfeitamente. É sutil, mas crucial. Então vamos para o FO. Forma. Isso é como o ato se apresenta para o mundo, o jeito que ele é comunicado. Exatamente. A forma é como o ato se exterioriza, como ele aparece. O mais comum é a forma escrita, claro, um decreto, uma portaria. O papel, né? Isso, o documento. Mas não é só isso. Pode ser uma ordem verbal de um superior, pode ser um gesto de um agente de trânsito. Verdade, gesto do guarda. Isso. Ou sinais, tipo placas de trânsito, sinais luminosos. Tudo isso é forma. Normalmente, a lei também define a forma, é vinculada. Mas olha só, às vezes a lei dá uma folga, permite escolher. Ah, é? Tipo quando... Por exemplo, na lei de licitações, para compras de valor bem baixo, a lei pode permitir que, em vez de um contrato formal, se use uma nota de empenho, um recibo. Nesses casos, a forma se torna discricionária, há uma escolha. Interessante. Só um cuidado aqui. Não podemos confundir forma com motivação. A motivação é explicar o porquê do ato, as razões. Ela faz parte da forma, integra a forma, mas são conceitos diferentes. Certo, a motivação é o conteúdo da explicação que está dentro da forma. Boa distinção. Bom, e falando em porquê, chegamos ao MO. Motivo. O que seria exatamente o motivo? É a causa. Isso, perfeito. Motivo é a situação de fato que aconteceu no mundo real e a situação de direito, a base legal, que justificam a prática daquele ato. É a razão, a causa mesmo. Diferente da finalidade, que é o objetivo. O para quê. O motivo é o porquê. Exatamente. E aqui no motivo é onde muitas vezes mora a discricionariedade do gestor. Ele vai avaliar se aquela situação de fato que ocorreu se encaixa na previsão legal e justifica tomar uma atitude A ou B, ou talvez nenhuma. Pensa, por exemplo, na exoneração de um cargo em comissão, aquele cargo de confiança, ad nutum. A lei geralmente não exige um motivo específico, concreto.
O gestor tem liberdade para exonerar baseado numa avaliação mais subjetiva de desempenho ou confiança. Certo, não precisa justificar detalhadamente nesse caso. Não precisa expor os motivos, geralmente. Mas aí entra uma teoria muito importante. A teoria dos motivos determinantes. Opa, o que é isso? É o seguinte: mesmo quando a lei não obriga a administração a declarar os motivos, se ela resolve fazer isso, se ela expõe as razões pelas quais agiu, Ela se vincula. exatamente, ela fica vinculada àquilo que declarou. Se depois ficar provado que aqueles motivos eram falsos, não existiam ou eram juridicamente inadequados, o ato se torna nulo, mesmo que a motivação não fosse obrigatória inicialmente. Nossa, isso é muito relevante. Quer dizer, se resolveu falar o porquê, tem que ser verdade e tem que ser válido. Isso dá um poder de controle, né? Sem dúvida, é um mecanismo importante de controle da legalidade e da moralidade dos atos, mesmo os discricionários. Fantástico. E para fechar o nosso cofifon, falta o ob. Objeto. O que é o objeto do ato? O objeto é basicamente o conteúdo do ato. É o efeito jurídico principal que ele produz. É aquilo que o ato faz, a alteração que ele causa no mundo do direito. Tipo o efeito prático. Isso. Numa multa de trânsito, o objeto é a ordem de pagar aquele valor. Numa licença para construir, o objeto é a permissão para edificar. Esse objeto tem que ser lícito, claro, permitido por lei, Não pode mandar fazer algo ilegal? óbvio. Tem que ser possível, tanto fisicamente quanto juridicamente. E tem que ser determinado, saber exatamente o que é, ou pelo menos determinável, que dê para saber. Entendi. E aqui, assim como no motivo, também pode haver espaço para discricionariedade. Às vezes, a lei dá ao agente público uma escolha sobre qual efeito produzir. Por exemplo, diante de uma infração de um servidor, a lei pode permitir que o gestor escolha entre aplicar uma advertência ou uma suspensão. A escolha entre advertir ou suspender é uma escolha sobre o objeto do ato. Certo. Então, a margem de escolha pode estar tanto na avaliação dos motivos quanto na definição do objeto. Exatamente. Nos atos discricionários, a liberdade do gestor geralmente se manifesta nesses dois elementos, motivo e objeto. Perfeito. Então, recapitulando rapidinho. Competência, quem faz. Finalidade, para que faz. Forma, como se apresenta. Motivo, por que faz. E objeto, o que faz. O coffee FOMOB. Acho que fechamos o ciclo. Isso mesmo, entender esses 5 elementos é a base para analisar se um ato administrativo está correto, se ele é válido, se ele respeita a lei. É como um checklist essencial mesmo. Com certeza. E fica aqui uma reflexão, né? Sabendo que a discricionariedade, essa margem de escolha, pode estar no motivo e no objeto, como é que a gente pode ter certeza que essa escolha foi feita buscando a finalidade de interesse público e não por outros motivos, talvez menos nobres? É algo para a gente pensar, né? Como cidadãos e como estudiosos do direito.